Aqui. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Conversa Afiada com o Dr. Ramiro Santos e também com o professor João Batista. Boa noite para os dois, agora é com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo em ordem. E consigo também? Tudo bem, simplesmente não tive muito tempo para preparar nada para hoje, já sei que você está melhor preparado hoje, não é? Não, eu também não preparei. É melhor não preparar. Sabe como é o aluno cabo, às vezes tem melhor nota no exame. Sem preparar. Está a fazer aí a apologia dos maus costumes a nível escolar. É isso. Não, olha, do que eu gostava, estudava. Do que gostava menos, estudava menos. Mas sempre com a preocupação de passar de ano. Isso vindo de um homem de direita... Fica-lhe mal, então, é o sentido de ver. Não é o que sabe bem ou o que dá gosto, mas sim aquilo que é preciso para o país e para a pessoa, digo eu. Mas isso é o seu conceito de homem de direito. Hoje a direita é diferente. A direita preza sobretudo a liberdade individual, não é? Sobretudo se for um indivíduo... Diga. Não percebi a parte da liberdade. Eu dizia que o homem de direita, o conservador, é aquele que realmente está ligado, enfim, à autoridade, perpetua no tempo, mas um homem de direita não tem que ser conservador. O homem de direita é aquele que parece, pelo menos no meu entender, e ser de direita ou à esquerda não me interessa muito, interessa-me o princípio essencial, que é a liberdade individual. Isto é, a capacidade do indivíduo poder falar e poder empreender, falar e empreender sobretudo. E isto impõe com certeza a liberdade individual. E digamos, é esse o valor supremo, por oposição à esquerda, que abdica facilmente a liberdade individual, tendo em vista certos princípios de proclamada justiça social por aí fora. E então entrega ao Estado a gestão de questões que diriam respeito à pessoa. Enfim, pronto, não digo mais nada, senão não é cedo ainda para discurso e muito menos para sermões. Bem, podíamos discutir isso com mais profundidade, não é? Porque, afinal de contas, a liberdade individual também não é um fim em si mesmo, digo eu. Eu considero que sim, Ramiro, um indivíduo que não se sente livre e não vive livremente é sempre uma pessoa limitada, é uma pessoa atormentada. Não, eu acho que a liberdade individual é o primeiro valor. Mesmo para um cristão, muitas vezes se pensa que os cristãos são pessoas, enfim, que abdicam. Mas quando fala em liberdade individual, no seu sentido da direita, está a referir-se à liberdade individual relacionada com o Estado, com o poder do Estado, digo eu. Isso, com o poder do Estado, sempre evitar que pessoas... confronto, digo eu, no confronto com a autoridade do Estado e com... Não é propriamente com o Estado em si mesmo. Agora, quando o Estado exorbita na sua autoridade, é porque há alguém por trás a manobrar que pretende usar o Estado para escravizar os cidadãos. De modo que quando o Estado naturalmente limita-se às suas funções régias. Então o que é que o meu caro amigo me tem a dizer, já que falou no Estado Social e enfim, como uma pseudo-deformação da forma da esquerda pensar e idealizar a organização da sociedade e do Estado, o que me tem a dizer a propósito da morte do António Arnaud, não é? Dos dados relativos às alterações a nível da saúde pública, de uma medida tão simples e tão complexa como o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, desde a diminuição da mortalidade infantil,
até o aumento da esperança média de vida. Já sabemos que o Sistema Nacional de Saúde não está com saúde total, não é? Se é que alguma vez esteve, mas foi um avanço civilizacional, talvez a maior conquista, se é que se pode falar em conquista, do 25 de Abril, digo eu. Ou seja, isso era uma abordagem que eu gostava de lançar aqui para a nossa conversa. A outra era a modéstia e pouco comum nos nossos políticos, de um homem que, pelos vistos, criou, parece que unanimemente, desde a direita mais conservadora à esquerda mais reacionária, que se trata de uma conquista ou de um benefício do Estado para a população em geral, principalmente a mais carenciada, e que parece que é mais ou menos unânime como concebida como um benefício, e que realmente outros que são supostamente mais emblemáticos, que têm direito, vão ter direito a estátuas, a ruas, a ficar nas páginas douradas da história da política em Portugal, e um homem que ainda há bem pouco tempo, ainda só se esqueceram dele, aliás só se lembravam dele quando se discutia qualquer coisa relacionada com o Sistema Nacional de Saúde. Aliás, eu lembro-me de há pouco tempo ele ter estado presente não sei se esteve presente, se foi de Coimbra, num pós e contra por causa do Sistema Nacional de Saúde, precisamente por estar em crise o atual sistema, e um homem que também é fruto de Abril, também fui um dos homens ligados a um partido de esquerda, e que, contrariamente à tendência, não quis protagonismo, que se saiba, não construiu grande riqueza derivada da política, e que continuou, que é uma coisa que dá que pensar e que nós devemos refletir e aplaudir. A última operação que fiz, quando ele ia bem pouco tempo, foi nos hospitais públicos, ou seja, contrariamente à nossa elite política, que quando lhe dá qualquer problema de saúde e que é acompanhado pelas câmaras de televisão, estão sempre num hospitalzinho lá perto, privado, em que têm direito a todas as mordomias. Que é um hospital privado. Portanto, pois não sei. Se calhar ele não pôde escolher, não, digo eu. Se calhar temos que fazer uma pequena correção agora, claro que vão dizer que não foi ele que escolheu, foi a família. Às vezes é aquela hipocrisia, as pessoas escolhem para o local onde as pessoas vão morrer, supostamente, para dizer que se preocupam. O que eu sei é que a última operação que ele fez, a última intervenção cirúrgica, depois destas recentes, eu não sei se foi sujeito a alguma ou não, ele fez questão de o fazer discretamente, portanto não foi para os holofotes das televisões, num hospital público. Portanto, admiro a coerência e, de facto, ele está para o Sistema Nacional de Saúde como eu estou para o Sistema Público de Ensino, ou seja, no dia em que eu me sentisse na necessidade de tirar os meus filhos da escola pública e pôr digamos, incapacidade ou má qualidade do ensino público e ter que os colocar numa escola privada, seria o reconhecimento do fracasso do sistema público de ensino, que também, com as dificuldades que tem, também contribuiu para o crescimento do país e para a formação das pessoas. Ramiro, eu lamento, mas não vou dar continuidade, ao seu laudo pelo falecimento do criador do Sistema Nacional de Saúde. Agora também vamos, portanto, pôr aqui alguma água na fervura. Em primeiro lugar, o primeiro sistema de segurança na saúde foi criado para a função pública em 1963, portanto ainda o Salazar era vivo. Foi a ADSE que ainda existe.
e a ADSE beneficia os funcionários públicos que para isso pagam agora 3,5% do seu vencimento. É a contribuição que fazem para a ADSE. E, portanto, a ADSE com os 3,5%, eu agora vou-lhe dizer, é sustentável. Ora, eu fiz as minhas contas, e é claro, não vou agora estar aqui a refazê-las, porque tiro tempo às pessoas, e tirando tempo às pessoas também não quero maçar, mas espero que confiem, enfim, no meu critério, enfim, no meu juízo, e cheguei à conclusão que uma ADSE, que como sabe, permite não só limitar-nos ao centro de saúde, aos hospitais do Estado, permite-nos recorrer à clínica privada, e isso os funcionários gostam, os funcionários usufruem, basta ir à Clipova, aquilo está cheio de funcionários, de professores, uma ADSE estendida a toda a população e não envolvendo qualquer desconto, custaria ao Estado 5,5 mil milhões de euros. Ora, o Sistema Nacional de Saúde, tal como está, custa 8.500, ora, já não quero fazer como ao outro, 8.500 milhões de euros, está bem. É porque eu faço em gigas, giga é 10 elevado a 9, ora milhão é 10 elevado à sexta, portanto tem que dizer 8.500. Está a ver, a ADSE, independentemente do mérito que possa ter, comparada com uma ADSE, atenção que a ADSE não cobre tudo, e eu considero como de direita, como nacionalista, como amigo dos meus compatriotas, acho que o acesso à saúde tem que ser absolutamente gratuito no ato, porque não há almoços grátis, alguém tem que pagar, que são os impostos que pagam, mas digamos no ato o serviço, portanto, tem que ser absolutamente gratuito e incondicional. Qualquer pessoa, independentemente dos seus proventos, pois deve poder recorrer. Agora, o que me entristece no Serviço Nacional de Saúde é essa limitação do recurso à medicina do Estado, ao centro de saúde, ao hospital do Estado, portanto a pessoa, ora bem, vamos lá ser práticos, a pessoa durante a noite ou às 8 da noite está doente. Ora, essa pessoa tem que recorrer a uma urgência. Por exemplo, quem vive em Esposende tem que ir a Braga, ao Hospital de Braga, pode ir ao Hospital da Misericórdia, que é privado, e aí terá que pagar. Penso que eles não têm nenhum acordo com o Serviço Nacional de Saúde, têm com a ADSE, julgo que têm. Seja como for, a pessoa vê sem apuros quando está doente. Ora, era preciso ampliar, abrir o leque de escolha. É isso que em certa medida faz a ADSE, e como digo, feitas as contas relativamente a esses 3,5% que os funcionários descontam, número de funcionários, vencimento médio de funcionário por ano, eu fiz essas contas todas. Quantas vezes o João que beneficia desse sistema, quantas vezes é que foi ao médico de noite? Não, a ADSE eu felizmente não tenho tido muita necessidade de recorrer ao médico, mas quando recorro ao médico, pois geralmente ia à Clipova, porque pronto, era um serviço amplo. Ora, o problema aqui é que quero fazer uma análise, eu tenho que ir ao médico de família. Eu nem tenho médico de família neste momento. Isto começa logo por aí. Quem diria, então está aí no centro do poder? Não, mas não há vaga para médico de família, mas também não há grande problema, porque a verdade é que chego lá, marco a consulta, pronto, e qualquer médico me atende, mas pode ser médico A, depois médico B, portanto este conceito de médico de família saiu furado por falta de médicos, penso eu. Mas isso é um detalhe, o que me importa aqui é isto. E agora vem a notícia importante, é o custo do Sistema Nacional de Saúde, como digo, são 8.500 milhões de euros por ano, quando, como a ADSE é absolutamente gratuita, no ato, com certeza, estendida a toda a população, ficaremos com os 5.500 milhões de euros, quer dizer, não é metade, mas é substancialmente menos. Agora há outro aspecto ainda, é que os portugueses, e isso vem das estatísticas, enfim, eu consultei, não estou a falar à toa, gastam outros 8.500 milhões de euros na saúde, e eu pergunto, 16 mil milhões de euros que os portugueses gastam na saúde. Isso é uma brutalidade, quase me faz pensar que o Sistema Nacional de Saúde é absolutamente inócuo. Portanto, eu acho que o Sistema Nacional de Saúde é um absoluto fracasso. É burocrático, e depois repare, presta-se à corrupção, imagina as administrações dos hospitais, os escândalos múltiplos que têm ocorrido com administradores hospitalares que metem dinheiro ao bolso, e depois há aquelas negociatas com os grandes fornecedores, e imagina o que vai ali de Sócrates. Portanto, o Sistema Nacional de Saúde... João, eu peço desculpa, mas
Eu peço desculpa, mas aí, infelizmente, São as para contas. todos nós, agora, sempre que se dá um pontapé numa pedra, descobre-se um corrupto e, infelizmente, o setor privado não está imune, antes pelo contrário, a começar pelos bancos, agora pelas universidades. Como sabe, o reitor da Universidade de Fernando Pessoa, que é uma instituição privada, portanto, está toda a gente na roubalheira nacional. Tenho imensa desculpa, peço imensa desculpa, mas está provado que o problema não é do Estado, não é dos órgãos do Estado, é cultural, infelizmente. Não, o Ramiro disse... E as pessoas já vão para as empresas privadas que têm funções públicas ou que lhes foi concessionado alguma parcela do serviço público, que é o ensino privado, que é assim que eu entendo, também roubam. Ponto. Ramiro, mas isso é um... E roubam mais, em maior dimensão. Deixa-me dar-lhe outro exemplo, então. Um seguro de saúde custa, um seguro de saúde médio, não digo daqueles fracos, custa aí uns 50 euros por mês. São 500 euros por ano. Para não falar nada desse no problema dos óculos, que ainda há bem pouco tempo aí à Alice. 500 euros por ano, um seguro de saúde médio. 50 euros. Agora ponha 75 euros. É um bom seguro de saúde. 75 euros vezes 12 dá 800 euros. 800 euros vezes 10 milhões dá 8 mil milhões de euros. Que 10 milhões? Como? Que 10 milhões? 10 milhões de portugueses. Imagine que o Estado dizia assim, ok, nós vamos dissolver o Sistema Nacional de Saúde e em lugar disso... Que eu saiba, os não produtivos serão para aí... Deixa-me terminar. 70% desses não têm como pagar o seguro de saúde. Começar nas crianças. Não, um seguro de saúde de 80 euros por 75 euros por mês, enfim, 800 euros por ano, é um seguro de saúde bastante bom, com uma cobertura excelente. Excelente. Só podem pagar o seguro os ativos, certo? Diga? Só podem pagar o seguro a população ativa. Não, Ramiro, não está a acompanhar. Eu estou-lhe a dizer assim, suponhamos que o Estado, que aparecia agora outro António Arnaud, outro iluminado, e dizia o seguinte, ok, o Estado vai dissolver o Sistema Nacional de Saúde, não funciona, e então vamos oferecer a cada português, oferecer com o dinheiro dos impostos, um seguro de saúde de 800 euros por ano. Eram 8 mil milhões de pontos por ano, ficava ainda um bocadinho mais barato que o Sistema Nacional de Saúde. Só lhe digo isto, e agora está-me a dizer assim, há roubalheira? Agora até há alguma roubalheira, porquê? Porque os seguros de saúde, apesar de tudo, são caros. São caros porquê? Porque as pessoas se recorrem aos seguros de saúde, e aí está o descanso. Então, se temos um Sistema Nacional de Saúde tão bom, porque é que quem pode ainda vai subscrever seguros de saúde? É porque o sistema não é... Eu devolvo-lhe a pergunta. Exato, é uma boa pergunta. Não é boa pergunta, eu devolvo-lhe a pergunta. Exatamente. Não, devolvo a pergunta. Se não é fácil, não é uma pergunta retórica, eu devolvo-lhe a pergunta. As pessoas sabem muito bem que se a doença for uma constipaçãozinha, uma gripe, safam. Se for uma situação também mais... sei que as intervenções cirúrgicas mais complicadas só são feitas nos hospitais do Estado. Ora bem, Ramiro, por isso é que as contas... As que requerem mais investimento e mais... Ramiro, mas eu não estou a dormir e por isso eu lhe disse que o sistema de saúde alternativo baseado na medicina privada, digamos uma ADSE para todos, não ficaria por 5 mil milhões de euros, que foi a conta que eu fiz. Eu punha-lhe mais 500 milhões de euros precisamente para esse tipo de intervenções mais pesadas. Mas também lhe digo uma coisa, se a saúde pública, se o Estado tivesse, por assim dizer, o monopólio não dos serviços, porque evidentemente que o Estado tem que, pois, recorrer às necessidades. Portanto, isto não é social. Eu tenho discutido isto com pessoas e as pessoas sistematicamente confundem. Eu não quero que o Estado faça, João, quero que o Estado pague, mas não quero que ele faça. Os problemas... Para encerrarmos esta matéria, Portanto, o Sistema Nacional de Saúde tem novos problemas que, obviamente, o Sistema Nacional de Saúde nasceu em determinado circunstancialismo, já não se verifica. Em primeiro lugar, portanto, a jusante do Sistema Nacional de Saúde, há uma série de problemas, como é o equipamento, como é os medicamentos que não são feitos pelo Estado e, portanto, que o Estado tem que adquirir e que paga. E, portanto, se as técnicas de diagnóstico e as técnicas de tratamento aumentam e o equipamento é mais caro, o Estado tem que investir mais em saúde. Os medicamentos é a mesma coisa. E depois as pessoas duram mais tempo.
Ramiro, desculpa. A realidade é que é essa. Se a Não, pessoa mas dura 90 anos, ou 86 anos, 82 anos, como agora vai sendo comum, felizmente, diria eu, se calhar, infelizmente para a direita, alguém tem que suportar os custos acrescidos. Os vistos, agora desculpe interrompê-lo, mas os vistos infelizmente para a esquerda, porque têm sido os partidos de esquerda os grandes defensores da eutanásia. A eutanásia parece muito bonita, parece valorizadora da tal liberdade individual que eu há bocadinho proclamei, mas a eutanásia o que é que tem? A eutanásia tem em vista, deixa-me terminar, sabe o que é que ela tem em vista? Matar. Porquê é que está preocupado com isso? E quem tem defendido a eutanásia... Porquê é que está preocupado com a vida das pessoas que querem morrer? Eu não percebi essa preocupação. Não é a vida que as pessoas, que não são as pessoas, não é a vida das pessoas que está preocupado com as pessoas? Isso é uma hipocrisia intelectual que eu não entendo. Porquê é que está preocupado com as pessoas que querem morrer? Quando devia estar preocupado com as pessoas que querem viver, não as deixam viver. Não, como Ramiro, é o aborto, como é o... Isso é tudo muito lindo, mas eu não nasci ontem e sei muito bem que essa campanha a favor da eutanásia não é uma campanha para a morte digna das pessoas que querem morrer. É uma campanha que vai favorecer a morte das pessoas que poderão querer viver, mas vão ser influenciadas elas e sobretudo os familiares. E nesse particular já não defende a liberdade individual. João, então onde está a liberdade individual da direita? Então já não defende, então aí já... Não, foi o que eu disse há instantes, nós não nascemos ontem, nós temos a obrigação de sermos perspicazes e de percebermos de antemão qual é a mas eu não estou preocupado com isso, estarei preocupado com isso. Ramiro, a esquerda que tira a liberdade às pessoas, o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Educação, retiram a liberdade às pessoas. Mas não vejo como, retiram a liberdade das pessoas que não podem pagar sistemas alternativos. Portanto, quando eu vejo os partidos de esquerda em conjunto, os partidos financiados pelo Sr. Jorge Soros, que é um grande financeiro, outra contradição é a esquerda ser tão anticapitalista, mas grande parte dela é financiada por um ultracapitalista que é o Jorge Soros. Ou pensa o quê? Como é que esses partidos, como é que o Bloco, quem é que financia o Bloco de Esquerda? É o Soros através da Open Society. Nós temos que ter os olhos abertos e, portanto, essa eutanásia não é eutanásia, é assassínio. É completamente diferente. Esta é a minha opinião, com certeza. Não vou pois, eu não estou muito preocupado com isso. Quando houver alguém que, enfim, e nos países que ela já existe, que eu saiba não tem havido abusos, o problema que se põe é saber se as pessoas têm inteira liberdade de decidir ou não, e além disso, essa discussão também é hipócrita, porque também não se discute se as pessoas têm inteira liberdade para decidir se podem optar ou libertar ou sair das drogas, por exemplo, que é o mesmo discurso, ou seja, saber se as pessoas realmente são, se é uma opção de vida ou se é uma opção já condicionada por outras vertentes e outras condicionantes da vida. E, portanto, isso é tudo discutível, quer dizer, eu acho que realmente a eutanásia, enfim, é uma coisa que, do ponto de vista intelectual, dos princípios, é interessante, mas que é residual, quer dizer, eu acho que não merece sequer o tempo de... portanto, é engraçado em termos académicos, se calhar, para uma conversa de café, e depois na prática é completamente residual. Isso influenciará quantas pessoas a nível mundial? O João que gosta de contas... Não, eu dou-lhe já um exemplo, por exemplo, os homossexuais, transexuais e toda essa fala. É a mesma coisa. O casamento homossexual, eu digo exatamente o mesmo. Ora bem, Ramiro, é residual, mas em termos de visibilidade já não é tão infelizmente ou felizmente já não é tão residual quanto isso, mas pronto. Pronto, e até parece que é moda, até parece que é fino, que é interessante, simpático, ser homossexual, ter aqueles jeitos efeminados no homem e a mulher, pelo contrário, ser uma machona por aí fora e depois haver até meio da vida tem um sexo e depois a segunda parte da vida tem outro. Isso tudo é muito interessante e as pessoas acham piada. É o caso da eutanásia, também é residual, mas a determinado momento deixa de ser residual e torna-se importante. Daqui a pouco os velhos estão no lado de terceira idade, enfim, têm problemas de saúde e as pessoas generosamente aconselham, não será melhor, há de chegar o tempo em que as pessoas vão ter o direito, e até me admira em si, que é a questão do livre individual, que as pessoas têm o direito de não querer ser velhos. E eu não me repugno em nada essa ideia. As pessoas são livres de ser o que quiserem e, portanto, se não quiserem ser velhos, pá, Ramiro, há que respeitar. Mas com certeza... Se não quiserem morrer, se não querem viver com a doença, há que respeitar. Desde que a decisão seja livre. Sem dúvida, mas eu essa liberdade não me importa absolutamente nada que a ou sejam homossexuais, mesmo que sejam familiares e familiares próximos. Se eu soubesse, olha, homossexual, isto e aquilo, não importa a mim, cada um segue a sua vida. O problema é a visibilidade, é o exibicionismo, é a propaganda, percebe? Porque esse céu...
Mas Ninguém faz propaganda de tudo, não é? Pois, pronto, com certeza. Pronto, e em termos de eutanásia será a mesma coisa, quer dizer, aquilo que é residual a determinado momento torna-se central. É essa a minha preocupação, mas enfim. Bom, mas eu gostaria depois de avançar aí para o tema do terrorismo e das agressões, regressar ao problema das agressões aos jogadores de Sporting, a propósito de terrorismo, da prisão preventiva, do sistema de justiça, mas parece que o Ferreira tem aqui alguma coisa para nos dizer. Não, é só, no fundo, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que acompanham o Conversa Afiada e se, como já no último programa vocês disseram, que se alguém quiser colocar alguma questão, poderá fazê-lo através do Facebook. Mas mandar só uma boa noite para o Vicente Brás, também para o Rogério Manuel Martins, que manda um abraço para o Dr. Ramiro, a quem admira, e outro para o professor João Batista, que teve o prazer de ser seu vizinho. Parabéns aos dois e um bem-aja TV Exposendo pelo programa. Também obrigado da parte que nos toca e penso que também dos nossos convidados. O João Paulo Gascoigne, vai àquele povo a quem tem dinheiro, quem não tem morre em termos de saúde em Exposendo. É uma vergonha. O comentário que diz João Paulo Gascoigne. Também uma boa noite para Manuel António Inês. Mais uma vez o João Paulo Gascoigne penso que coloca uma questão aqui ao professor João Batista. Ainda gostava de ver o professor João Batista, se não tivesse meio de transporte, ser levado para o Hospital de Braga ou onde fosse, às 3 ou 4 da manhã, sozinho, sem ninguém ao seu lado. Estas, portanto, as mensagens que temos, e mais uma vez boa noite para todos, e que eu queria, no fundo, passar para vocês. Não sei se deveria responder à amável pergunta do nosso amigo. Pois, eu com certeza que sim. Ora bem, o que é que acontece hoje? A pessoa recorre aos bombeiros, enfim, a essa prestimosíssima associação e vai para o Hospital de Braga. Com certeza que iria, em qualquer circunstância, quer dizer, seja privado ou seja público o sistema de assistência na saúde, o trajeto era o mesmo, o drama era o mesmo, aí não altera nada. A diferença é que chega a Braga ao hospital, bom, e vai ter que largar 30 euros, apesar de estar no Sistema Nacional de Saúde. Eu sei isso por experiência própria, já tive isso não comigo, mas com a minha mãe, foi precisamente às 3 da manhã que ela caiu e lá fomos nós, enfim. Pronto, eu só tenho a agradecer aos bombeiros, que são uma instituição privada, aí está, privada, terá apoios públicos com certeza, mas a gestão é privada, é independente e cumpre uma função social preciosíssima. Bom, agora não estou a ver a diferença. João, sem querer desprestigiar os bombeiros, também são inúmeros os casos e as confusões existentes nas corporações de bombeiros. Felizmente penso que não é o caso de Exposendo, mas que eu saiba. Se alguém souber, que diga o contrário. Mas são inúmeros os casos, portanto. Infelizmente é transversal à sociedade portuguesa e, portanto, é lamentável. Mas eu tenho que dizer isto, nem os bombeiros estão a salvo deste cancro da democracia e enfim, dos Estados modernos. Bom, ouça, porque também há uma certa incúria, mesmo dos poderes públicos, há falta de entendimento, as câmaras também não se empenham, digamos que há uma desmoralização geral e às vezes há situações que poderiam ser obviadas rapidamente e não são porque as pessoas também se acobardam, não põem os problemas de frente, enfim, e as coisas vão se arrastando, vão se envenenando e depois pioram. Portanto, esses conflitos com certeza que existiram em todo o lado. Agora diz no Sistema Nacional de Saúde, não há, por exemplo, nas escolas. Então, nas escolas do Estado também há conflitos entre a direção, entre os professores, conflitos quando há eleições, há má língua, enfim, há as coisas piores que a natureza humana pode produzir. Com certeza nos bombeiros também. Bom, mas isso não retira, digamos, o aspecto geral que é, se não fossem os bombeiros, imagine que o Estado resolvia criar um Serviço Nacional de Bombeiros e as corporações ficavam todas enfeudadas a esse serviço. Imagine o que era. Eu queria uma ambulância às 3 da manhã, não, só às 6 ou às 7. A única diferença é que tinham de pagar, não é? Porque o voluntariado dos bombeiros permite que, suponho eu, a maior parte deles, não sei em termos mas muitas vezes é à custa do esforço e do suor dos bombeiros que determinado serviço é prestado, não é? Pois, pronto, e pagamos, mas pagamos uma quantia que, claro, que não cobre o custo real, enfim, do esforço que eles fazem.
mas digo eu, aí está uma instituição privada que dá muito boa conta de si. Pronto, mas é benemérita, não é a mesma coisa. Eu compreendo. Uma clínica privada tem por função lucro, mas também tem a necessidade e eficiência. Ora, repare, Ramiro, os serviços estão todos tabulados, a ADSE funciona perfeitamente, não cobre tudo. Era não sei que eu já não sou beneficiário há muito tempo. Diga? Não sei, porque eu, como sabe, fomos colegas, não é? Eu já não sou beneficiário da ADSE durante muito tempo. Mas vou-lhe dizer uma coisa, sei uma coisa que era, cheguei a ser contribuinte da Segurança Social Normal, da ADSE e da Caixa dos Advogados, da Previdência dos Advogados, e tinha que fazer uma intervenção cirúrgica e ninguém pagava. E tinha 3 obrigatórias. 3 obrigatórias. Agora já não sei o que era um absurdo, não sei se é obrigatório, mas nesse tempo que eu estava a dar aulas, que o João bem se recorda que fomos colegas, não é? Fui aí que eu tive o prazer de o conhecer, e estava a fazer o estágio, e tinha um contrato com uma empresa e que estava a descontar, e depois tinha um quisto, portanto, não tinha nenhum sistema que cobrisse a intervenção cirúrgica. Mas enfim, também pouco interessa. Ramiro, só não tinha seguro. Voltando um bocadinho ao Serviço Nacional de Saúde, também dá a ideia que não havia nada. Eu queria avançar, mas diga. Que não havia nada do Serviço Nacional de Saúde, os hospitais já existia a Caixa. Eu lembro quando era miúdo, se dizia, vou à Caixa. Bom, e também se dizia assim, o médico da Caixa. O médico da Caixa não, havia a Caixa. Era a Caixa. Que eu saiba, a Caixa está a confundir com a Segurança Social, não é? Não, na altura, naquele tempo, foi criado... Com as casas do povo e não sei quantos. Segurança Social, mas havia a Caixa, quer dizer, era o Centro de Saúde, só que depois mudaram o nome. Não, antes os Centros de Saúde já é outra coisa, não tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, acho eu. Não, mas havia a Caixa, que era a Caixa de Previdência... Havia a Caixa de Previdência, exatamente, que era por descontos, mas isso era a Segurança Social. Não, o antecedente da Segurança Social. Não, havia a Caixa, que eram os médicos da Caixa. Era um posto de atendimento. Eu lembro muito bem de ouvir dizer, isso até me surgiu há dias, quando morreu agora que o senhor elogiou, eu pus-me a rememorar e lembro as pessoas já diziam, vou à Caixa, quer dizer, vou ao Centro de Saúde, era o equivalente na altura, portanto as coisas já existiam, isto é como a ponte 25 de Abril, quer dizer, dá a ideia que depois de 25 de Abril aquela ponte surgiu por milagre. Essa é outra história, só mudou de nome, mas não foi o caso. Mudou de nome e o Serviço Nacional de Saúde já existia o embrião, aquilo já funcionava como tal, as pessoas já iam ao médico e já morriam na altura como morrem agora, por existência de... Os dados que eu vi em 10 anos de Serviço Nacional de Saúde, portanto, os valores, quer a diminuição da mortalidade infantil, da taxa de mortalidade infantil, quer o aumento da esperança média de vida, aliás, associado com outros fatores, não é? Obviamente, foi uma coisa brutal. Pois, eu vi, para ver aquilo que é o Estado Social, e eu li, eu não sei, isto na Facebook, nas redes sociais, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira, o que é... Nem nos jornais, nem nas revistas, nem na televisão. E li que nos últimos 5 anos que tinham morrido não sei quantos brasileiros, porque o sistema de saúde tinha sido implementado pelo Lula, isto a propósito de ele estar preso e não sei quantos, e de avaliar de alguma coisa de bom que ele tenha tido feito, não obstante lá a corrupção, que se foi só por causa do apartamento, se fosse possível, se calhar os brasileiros ofereciam-lhe o apartamento. Mas quero dizer que estavam a dizer que tinham morrido não sei quantos brasileiros nos últimos 5 anos, por mau funcionamento do sistema de saúde, não sei se é verdade ou se é mentira, porque isto foi nas redes sociais e a gente nunca sabe. Que é outro problema, que a gente não tem quem filtre esse tipo de... No Brasil, e a assistência na saúde não mudou substancialmente nos últimos anos. Estamos a falar, João, estamos a falar de saúde das pessoas em geral, não é das elites. Ramiro, e quem é que lhe disse que as pessoas com quem eu contacto... Não sei, estou a perguntar. Não, as pessoas que eu conheço não são propriamente pessoas, digamos, muito pobres, necessitadas, mas vivem a vida comum, com pessoas comuns, e portanto estão ao corrente da vida tal como ela é. Não são agora, enfim... Porque o Sistema Nacional de Saúde, João, repare que as pessoas esquecem-se disso, não é só as consultas médicas, é a medicação. Eu compreendo. Pois, e a medicação, se calhar, a despesa é tanta como
com as consultas, não é? Eu digo, os honorários dos médicos, não é? Não, Ramiro, já foi, isso já houve uma altura em que realmente as pessoas iam à farmácia e foi a altura de ouro das farmácias em que elas vendiam toneladas de medicamentos porque os médicos receitavam medicamentos sem haver necessidade, e isso os médicos também têm culpa, como profissionais, porque receitavam sem critério, receitavam a mais. Bom, e isso mudou. Depois também tinham proveito. Ora bem, isso é outra frente de conversa, mas enfim, não queremos ofender ninguém. Exatamente, mas E vamos passar, mas hoje... Antes, já que vão passar... Temos que passar mesmo ao Ferreira. Mas muito rapidamente, já agora já colocou a questão e temos oportunidade. O João Paulo Gascoigne só volta aqui a frisar, só para saber a opinião, e muito rapidamente o professor, se puder responder, que ele diz o seguinte: mas eu gostava de saber se o professor ficasse sozinho nessa situação, gostava ou não, porque é que em Esposende há 2 hospitais e têm de ir para Braga ou Barcelos. Se rapidamente se puder responder, para passarmos ao tema seguinte então. Ora bem, mas eu aí não sou especialista, sei que há esse problema, sim senhora, Braga e Barcelos, Esposende não tem um hospital, também não sei se seria rentável o Esposende estar equipado com um hospital, enfim, com meios de tratamento a partir de um certo nível. É um hospital privado, o Hospital da Misericórdia é privado e, portanto, equipa-se com os meios... Aí, João, mas aí o problema está no rentável, eu quero lá saber se é rentável. Não, eu quero saber é se morre alguém porque não tem atendimento imediato ou no tempo que é recomendável pelas artes médicas. Se é rentável ou não ser rentável, quem está à frente é que tem que se preocupar com isso, não é? Já sei que se não for rentável alguém paga e eu vou pagar também, não é? Agora, eu se calhar o que podia dizer aqui ao meu amigo Paulo Gascoigne, que eu bem conheço, que é de Vila Chá, é que no outro tempo as pessoas, portanto, o Hospital de Esposende era uma mera ponte de passagem, ou seja, era uma paragem técnica, porque depois iam, em regra, até era para o Hospital de São João. E, portanto, se bem me recordo, enfim, tive a minha mãe durante muitos anos, e como o Paulo Gascoigne bem sabe, e eu, felizmente, nunca tive nenhuma situação grave em que eu tivesse que passar por esse ritual, mas que eu saiba era assim que as coisas processavam. E, portanto, o ter um ponto de escala no Sistema Nacional de Saúde, em que é feita uma triagem, enfim, serve de triagem, mas a verdade é que até para as coisas mais elementares parece que tinha que ser feito nos outros hospitais. Portanto, enfim, para ter um... E nós temos, não é? Eu acho que há ali um serviço de urgência. Se o João está a dizer que em Braga paga 30 euros, que eu saiba, em Esposende não paga menos do que isso. E, portanto, já nem sei o que é privado, o que é público, já nem sei o que é o mais barato. Enfim, as pessoas que infelizmente têm passado por isso várias vezes, se calhar estarão em melhores condições de nos informar sobre isso. E eu tenho ido ao Hospital de Esposende e quando vou, enfim, olha, no último aniversário, que foi o ano passado, não neste, a abrir uma garrafa de espumante, por mal dos meus pecados partiu o gargalo e coisas que eu fui lá bem tratado. Portanto, também era só dar aqui uns pontos, enfim. Mas pronto, não tive que ir para Braga, nem tive que ir para Barcelos, nem tive que ir para... E fui bem tratado, enfim, não me recordo, acho que não foi nada assim de muito elevado o que paguei, que já não me recordo. Mas pronto, acho que era a altura de nós avançarmos para não estarmos a amassar as pessoas com este assunto, depois podemos voltar a ele. Só uma pequena precisão, que nós temos que também fazer aqui uma distinção entre o mérito ou demérito do Sistema Nacional de Saúde e o progresso geral do país. Hoje nós temos hospitais distritais que se podem ver. O Hospital de Braga é recente. O Hospital de Abrantes é recente, quer dizer, nas capitais de distrito os hospitais eram medíocres. Em Vila Real, eu lembro, vivia em Vila Real há 30 anos, o hospital, enfim, era uma coisa como era o Hospital de Braga, algo limitado. E hoje nas capitais de distrito temos belíssimos hospitais. Pronto, isso é um progresso inegável. Atribuir ao sistema de saúde ou atribuir ao país não me faz grande diferença, nem grande questão. Agora que houve um progresso enorme em meios, houve, e as pessoas podem se dar felizes, estando em Esposende, poderem recorrer ao Hospital de Barcelos, que fica a 15 km, ao Hospital de Braga, que fica a 30, ligado por autoestrada. Agora pensemos em distritos ou em concelhos
do interior que estão a 50, 60, 70 quilómetros da capital do distrito. Aí sim, aí é que as pessoas têm um problema grandíssimo. Em Esposende as coisas estão muitíssimo bem. Não podem estar perfeitas, não podemos ter um hospital do outro lado da rua. Me peço desculpa de me ter alongado. Pois, mudando de tema, eu gostava de voltar outra vez ao problema, não a propósito do problema em si, enfim, que está mais que martelado, para uma expressão, do episódio da agressão dos adeptos do Sporting, ou da Claque, ou do que quiserem chamar, aos jogadores. Eu queria aqui também lamentar o estarismo coletivo, por um lado, também da comunicação pelo outro, e até do sistema judicial, ou seja, parece que estavam aqui à pesca de um caso que pudesse acalmar os ânimos da população. Agora também eu questiono-me, efetivamente, se é possível administrar a justiça nestas condições, sendo certo que há muitas pessoas que se refugiaram com esta situação, e também não queria fazer o papel, enfim, as pessoas não entenderam mal os meus colegas que estavam a defender os arguidos, nesta de que os advogados defendem qualquer lixo, sendo certo que o lixo nunca está na nossa casa, está sempre na casa dos outros. E, portanto, acho perfeitamente absurda, ridícula, esta história de terem enquadrado esta atuação, embora eu não conheça os contornos, no crime de terrorismo, da nação de terrorismo. É uma coisa, enfim, nunca vista. Eu acho que é terrorismo do sistema judicial, eu quase que me atreveria a dizer. E estes magistrados não resistiram à tentação desta pressão e deste alarmismo relacionado com esta agressão, de cuja gravidade ou das consequências eu ainda não vi um único exemplo, ou seja, a menos que tenham jogadores que não tenham jogado e que tenham estado tão maltratados que estejam de baixa, que eu saiba, nenhum, sabe, naquelas pequenas agressões, eu acho engraçado, e os meus colegas que me estão a ouvir vão certamente compreender, engraçado que uma pequena agressão entre vizinhos ou na rua, de uma rixa automóvel, lá vão as pessoas para a medicina legal e dá 2 dias, 3 dias, 8 dias de incapacidade para o trabalho. Estas vítimas de terrorismo não tiveram um único dia. É certo que foram para casa treinar ou não sei para onde, mas eu não estou aqui completamente a tentar branquear a inaceitável conduta destes jovens, não é? Outros jovens e menos jovens, quer dizer, estou a tentar reduzir a situação à dimensão que tem, porque eu estou em crer que se porventura a agressão fosse ao Bruno de Carvalho, as pessoas achavam que eles deviam ter um prémio. Ou seja, independentemente de ser o mesmo modus operandi, independentemente de ser as mesmas pessoas, no mesmo número, encapuçadas na mesma, com os cintos e com as matracas e com não sei o quê, com os materiais pirotécnicos. No outro dia, um dia deste eu vi agora a dizer que um dos treinadores adjuntos que tinha sido brutalmente agredido com um artefacto pirotécnico a 240 graus, uma coisa assim. Que eu nem sei muito bem qual é, não tenho noção que essa dimensão da temperatura, talvez no vulcão no Havaí, ou coisa assim que o valha. Pronto, o que eu queria dizer com isto é que é muito fácil maquilhar um crime e para o Ministério Público enquadrá-lo de forma a atingir uma moldura penal de tal modo grave que depois justifica a prisão preventiva, não é? E, portanto, e nós sabemos que estamos no sistema judicial, que depois o sistema, para tentar justificar a prisão preventiva, nesta fase do inquérito, depois tem tendência para uma punição grave para justificar que o sistema funcionou bem, nomeadamente aplicando prisão preventiva nesta fase indiciária. Portanto, é perfeitamente inédito que em 2 dias tenha feito uma investigação tão apurada, quando não são capazes de o fazer nos hospitais, quando agredem brutalmente nas urgências os enfermeiros e os médicos, os polícias, e, enfim, e por falar noutros ramos. E aqui, por ser os jogadores de futebol, não sei porquê, quase endeusados no Olimpo, e porque tiveram 2 arranhões na cabeça, enfim, mesmo que
se tivessem... Eu sei que o modo é muito censural, por causa das pessoas ficaram impressionadas com a história dos pseudo-jovens estarem encapuçados. Enfim, é assim que também se fazem os assaltos à mão armada, é verdade, mas mesmo assim a gravidade parece que é menor, quer dizer, e aqui, ainda por cima, eu não sei como é que consegue enquadrar isto no terrorismo, sendo certo que as pessoas reagiram contra aqueles que amam, entre aspas, que idolatram e que defendem até à morte, e que é por amor, digamos assim, por paixão, que fazem uma atitude desta, por paradoxal que pareça. E, portanto, eu não entendo, e gostava de deixar aqui, enfim, este registro, como é que a justiça anda a reboque desta paranoia da comunicação social, e parece que a população, em geral, andava a precisar de uma situação destas, que foi bom também para o governo, para esquecer o aumento da gasolina, e de que parece que a temos agora a gasolina mais cara do mundo. Não sei até onde é que vai o mundo. Também não sei onde vai a Europa, sendo certo que a Austrália também faz parte da Eurovisão. De maneira que está tudo agora... Vai fazer boicote no próximo dia 28? Não vou fazer boicote, porque as pessoas não estão realmente preocupadas com isso. E, portanto... acho que eu tenho visto na partilha nas redes sociais, e acho que as pessoas também vão por simpatia, e eu acho que há coisas que noutras situações se calhar mais simbólicas e mais dramáticas, como é, por exemplo, a saúde e a educação e não sei quantos, e as pessoas não reagem da mesma forma. E, portanto, nós vemos no dia-a-dia, e eu, sinceramente, não posso ser hipócrita, eu acho que o aumento da gasolina e das coisas não aumenta, não afeta tanto quanto as pessoas fazem crer. E não vejo nenhum pai proibir um filho de 18 anos ou 19 anos de sair à noite por causa da gasolina estar mais cara. E, portanto, não vamos ser hipócritas. Portanto, é grave, se calhar para a economia, digo eu. Se calhar para quem tem que ir trabalhar e que diariamente, e que esses aumentos, quer os aumentos das portagens, quer os aumentos dos seguros, se refletem no dia-a-dia, na despesa da economia familiar, e, portanto, deve haver casos, não é? Do resto, eu acho que, enfim, acho que pronto, as pessoas simpatizaram com o movimento, não sei se vai ter muita adesão, se não vai, e não sei se não vão ser acusados de terrorismo. Não sei qual é, independentemente em relação aos incidentes de Alcochete, mas o professor também vai fazer boicote no próximo dia 28? Não, mas voltando, ora bem, o Dr. Ramiro está muito melhor equipado que eu para apreciar a reação do judicial ou jurídica a esses não são incidentes, enfim, como é que se lhe há de chamar a essa situação, não estou, mas o que se me figura aqui de especialmente grave é o concluio, é que não foi um, nem dois, nem três, não foi um grupinho de amigos que se juntou e que resolveu naquele instante tomar aquela ação, não, eram muitos e portanto houve ali um concluio, houve uma combinação. Os danos deviam ser, se fosse violento, os danos deviam ser muito mais graves. Houve uma... Se o número interessa aqui, aquilo devia ter ficado desfeito. Houve uma conspiração. Iam todos para o hospital, Ramiro, todos para o cemitério. Houve uma invasão de propriedade e houve agressões, portanto isso... Então estava na propriedade deles, João, estamos aqui a esquecer de uma coisa, não foi no Porto, nem foi no Benfica. Foi na casa deles. Não, na casa deles não. Não, agora já não são. As claques já não estão em casa. Não, as claques não têm o direito de entrar. Está a dizer o João. E se eu lhe disser que estava marcada a reunião? Então o senhor também tem direito de entrar. Está a viver em sua casa, tem lá um irmão a viver em sua casa. O senhor não tem o direito de entrar no quarto. Mas se eu lhe não foi isso que eu quis dizer. E se eu lhe disser que a reunião, eles abriram-lhe a porta? Não, eles entraram... eles não saltaram o muro, João. Não, eles entraram pela porta, bom, com certeza que isso agora são os advogados... Não é com certeza, viu-se nas imagens, abriram-lhe... Aquilo tem um porteiro... Não, irão dizer que o porteiro os deixou entrar, mas isso era contra as normas da casa e, portanto, não é verdade. E o porteiro não, é verdade. Deixou entrar. Deixou entrar, eles entraram livremente. Encapuçados.
Então o porteiro Eu não sei se tinha entraram nada na encapuçados, cabeça. se Então, encapuçaram depois de entrar. Então o porteiro também é cúmplice. Se os deixou entrar, enfim, sem que Houve nem... um telefonema, segundo a Ora, comunicação social. Não vamos ser ingênuos. A pessoa apresenta-se, eu posso ser Ó o João, grande mas ninguém salvador sabia do que eles iam lá futebol. com intenções. Número 1, Ó apresenta-me João, primeira questão. ao portão, dê-me licença, apresente-me ao portão. Eu vou com certeza que o porteiro me pergunta o que é que o senhor vem aqui fazer, o que é que pretende. E eu disse, olha, vimos dar aqui uma carga de tarefa na ensinadela aos jogadores. Faça o favor de entrar. Não foi isso que aconteceu. Portanto, houve ali uma invasão. Não houve, João. Eles tinham já previsto, aliás, isso é o que diz a comunicação social, eu não sei, como é óbvio, que iam ter uma conversa com os jogadores, precisamente pelo que tinha acontecido. A questão é outra, sabe? É que esta justiça de pesca de rede, percebe, que é, quer dizer, e eu estou convencido, aliás, como não pode deixar de ser, num grupo tão grande, que alguns das pessoas que foram enganados. Que não saberão ao que iam, foram fazer número. Nos grupos é isso que acontece, mas é muito fácil meter tudo na salada de fruta, embrulhar e dizer, enfim, a sociedade precisa de algum sossego e ficam 23 em prisão preventiva. Se fossem 25, ficavam 25. E é logo a injustiça, eles eram 50. Quem sabe se até os atos mais graves foram praticados pelos 50. Não sei. Estou eu a falar. Com certeza. Não é? Pelos outros que não estavam. Não é? Estão abertos. Por isso agora, antes de depois deixar... tinha miúdos de 20 anos até 30 e não sei quantos. Percebe? Mas podíamos falar a abordagem das claques, que essa eu também gostava, quer saber? Eu sei que realmente as claques abrigam, até atraem aquelas pessoas, muitas vezes com comportamentos antissociais, para não dizer criminosos, e que se abrigam e que se escudam nas claques, precisamente porque as claques é um território, aparentemente, em que se tudo pode fazer. E eles também estavam convencidos que nesta fariam. Ou seja, nós já fizemos muito pior. O que eles devem estar a pensar hoje é, nós já fizemos muito pior e nunca nos aconteceu uma coisa destas. O mundo está louco. Eventualmente, bom, porque, olha, 10 adeptos do Guimarães, enfim, estou a falar do meu clube, agrediram selvaticamente um adepto portista, roubaram-lhe a camisola, não deviam desprezá-la, roubaram-lhe a camisola e, depois dele estar no chão, agrediram-no selvaticamente, 10 ou 15 ou lá que foi. Isto é ódio. Isto é ódio. O fenómeno do Sporting é completamente diferente. É certo, é uma espécie de violência doméstica, bate-se por amor, mas percebe? Mas realmente não pode ter... Condenável. Claro, lógico, mas isso sem qualquer margem de dúvida. Agora, eu acho que a forma histérica como o sistema judicial reagiu acabou por ser de igual modo ridícula e quase terrorista. Bom, mas eu. Se me permite, mantendo-me no futebol, e tem um pouco a ver, e antes de chegar à gasolina, eu fiz a seguinte observação: houve a final da Taça de Portugal, o Desportivo das Aves venceu, e venceu com todo o mérito. O que eu notei na chamada comunicação social é que foi mais notícia a derrota do Sporting do que propriamente a vitória do Desportivo das Aves. Quer dizer, as pessoas preocupam-se sempre com o grande e, portanto, implicitamente lamentam que não tivesse sido o Sporting a ganhar. Como se a ordem vigente tivesse sido subvertida, como se aquele Desportivo das Aves tivesse vencido por obra e graça de alguma coisa que não tenha a ver com o mérito futebolístico. Não, a notícia importante foi a vitória daquele clube humilde, com certeza, com poucos meios, que venceu. Essa é que é a grande notícia. Mas eu não vi saudar com entusiasmo o Desportivo das Aves. O que vi foi lamentar, enfim, a derrota do Sporting. Foi o que me pareceu. O que me leva a pensar isto: as pessoas estão mal habituadas, os três grandes, o Porto, o Sporting, o Benfica, estão mal habituados a vitórias sistemáticas. E, ora, quando isto não devia ser assim, deveria haver talvez mais competição, mais equilíbrio. Bem sei que me dizem, na Espanha é a mesma coisa, o Real Madrid, o Atlético, não sei o quê, também há sempre aqueles 2 ou 3 clubes que dominam tudo. Pois, é verdade. Mas seja como for, eu fiquei satisfeito e digo com toda a sinceridade que tu... Sim, mas na Inglaterra já é mais comum, uma equipa na taça,
Na Porque a taça. taça é uma coisa diferente, como o João estava a falar da taça, e é isso que eu me estou a referir. Já é mais comum um clube pequeno chegar longe. Exato. Ou seja, é porque o próprio sistema estimula e promove e percebe que é bom que as equipas pequenas possam ter possibilidades de ganhar a taça da Rainha e, portanto, ou da Inglaterra, que são duas taças diferentes. E, portanto, porque isso aumenta o interesse pelo futebol, não é? Porque se forem sempre os grandes a ganhar, obviamente que retiram emoção. Mas aqui, João, eu percebo o contexto. No fundo, o Sporting estava na situação em que estava por causa dos acontecimentos de Alcochete e, portanto, eles queriam atirar mais achas para a fogueira. Mas, noutras situações, quando ganhou o Moreirense, foi a mesma coisa. O João tem razão, quer dizer. É evidente que tentam, a comunicação social tem sempre esta forma patológica, quase patológica, de abordar à normalidade, enfim, que é o clube menos favorito, ganhar ao favorito. E às vezes com este diferencial, se fosse o Guimarães a ganhar ao Sporting ou ao Braga, se calhar já não encaravam com tanta naturalidade. Mas o imprevisto foi tanto que essa equipa, não é, o Aves, ganhou a Taça de Portugal, pelos vistos ganhou o acesso teórico às competições europeias, mas como não estava inscrito, nem sequer pode ir à Taça UEFA. Eu li hoje, não sei se é verdade, se não é, que afinal de contas estava inscrito, mas afinal a Federação Portuguesa de Futebol é que não terá feito o tal registro, ou a tal inscrição que tinha que ser feita até dezembro. Também não se percebe. A Taça de Portugal, ou as taças de cada país, deviam ser um regime de exceção e não obrigar equipas, no plano hipotético até será ridículo, a fazer, até da terceira divisão, a fazer a inscrição até dezembro. Enfim, vamos supor que havia uma equipa de terceira divisão ainda nas eliminatórias da Taça de Portugal, porque em abstrato podiam sempre conquistar a Taça de Portugal. Acho que isso também está uma regra muito mal. Eu dá-me a ideia que essa questão ainda está a correr. Ainda vai dar pano para mangas, porque quando o dinheiro... Em Portugal dá, mas quando são coisas da UEFA, eles raramente abrem exceções. A justiça seja feita. Exato. São muito conservadores. Pois. Vamos a ver o que é que se passa ali. Custa-me admitir. Vamos acompanhar. Olha, já agora, também gostava a propósito de hoje, ou ontem, que eu ouvi uma notícia, ouvi nas televisões, já acerca de um político, eu não sei suponho que até será ministro, acho que é um político que está no ativo em termos de poder. Não sei se é deputado, se é ministro, que é italiano, que eu não sei o nome, não fixei o nome, de que também está a ser acusado de ter falsificado a licenciatura ou o curso. E, portanto, fez-me lembrar e refletir que realmente nós estamos à frente nessa matéria, não é? Já há uns anos largos que os nossos políticos já não a falsificar os títulos e com aquelas coisas das universidades americanas, do partner não sei quê, que é agora a fraude do século, que faz-me refletir se não seria já tempo de haver um registro nacional dos cursos ou qualquer coisa assim, para a gente, enfim, se é que isso interessa alguma coisa, mas se as pessoas embocam e o fazem baleira, porque interessará, porque senão suponho eu que não faziam essa coisa ridícula. Mas eu hoje, enfim, com a massificação, não estou a dizer isto no sentido pejorativo, das licenciaturas, qualquer pessoa, em qualquer função, até numa caixa registradora, sem menorizar, numa caixa dos supermercados, pode estar uma pessoa licenciada que tenha direito a utilizar o título. Depois teríamos que analisar se a pessoa que tem a licenciatura, mas não está a desempenhar o cargo, ou qualquer função, se deveria ter direito ao uso do título ou não, ou se o uso do título faz algum sentido na sociedade moderna ou não. Mas deveria existir, do meu ponto de vista, até para nós estarmos mais confortáveis e para as pessoas não abusarem desta batota, já se passou aqui no nosso concelho, era nós podermos ter acesso, sem ter que perguntar à pessoa, de uma forma simples, pela internet, se a pessoa está licenciada ou não. Eu já sei que será difícil, porque depois há agora aquelas equivalências ridículas por causa da experiência, que até a política conta para substituir, enfim, as novas formas de calcular lá alguns cursos
e que determinadas valorizações são substituídas pela pseudo-experiência que é avaliada casuisticamente, ao que parece, pelas universidades. E agora vem esta coisa americana, que pelos vistos eu pensei que era só aqui, mas que em Itália também se passa o mesmo, não é? Que é da pessoa ter embocado que, também no seu currículo, que tinha estado lecionado, ou que tinha leccionado, ou que tinha frequentado um estabelecimento americano. Também não percebo porque é que é o americano, não sei se é mais fácil fazer a batota nesse sentido, ou se é de facto porque as universidades americanas têm mais prestígio, mesmo aquelas que não são as que normalmente são embocadas. E portanto, apraz-me perceber que Portugal afinal anda à frente também nesta matéria. Sim. Nada a dizer. Não sei se, a propósito dos Estados Unidos, eu também gostava de... Já sei que nós aí também teremos opiniões divergentes, não é? Com esta história da mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, e que já levou a outra escalada de violência, e que agora foi seguida, não sei se foi pelo Chile, se foi para outro país, outro não, porque é o primeiro, mas da América Latina, não sei se foi o Chile, se foi o Peru, enfim, foi um deles. E, portanto, pelo que eu estou a ver, a moda vai pegar acompanhando, enfim, o potencial de conflito que isso vai fazer. E portanto, preocupa-me um pouco, como é que a União Europeia está também calada, silenciada relativamente a esta matéria portanto, do conflito israelo-árabe, e que vai agravar nos últimos tempos, por aquilo que eu prevejo, na minha forma, porque o Trump acabou com esta medida, e se calhar a seguir desta vem outras. Não é por acaso que, é certo que ele diz que isto já estava previsto por várias administrações e ele acabou por cumprir, mas eu faço a pergunta ao contrário: porque é que estava previsto pelas outras administrações e só fui ele a cumprir? Se não será, obviamente, para esconder outras situações embaraçosas da administração, e lançar aqui a fogueira também em Israel e na Palestina, talvez para escamotear outras situações embaraçosas para a sua administração. Eu espero que Portugal não siga o exemplo. Ora bem, eu sou um perfeito ignorante, enfim, no que diz respeito a esse conflito israelo-árabe. E sou ignorante porquê? Porque é um conflito que se arrasta há décadas e que já poderia estar satisfatoriamente resolvido e que nunca é resolvido. Eu tenho cá uma teoria pessoal de que ninguém quer ter o conflito resolvido. O conflito serve, enfim, para muita gente de diversas maneiras. Recolha de fundos para essas organizações palestinianas, chamada de atenção para Israel, mas eu tenho uma ideia, mas é uma hipótese, é uma mera hipótese, nem é uma teoria, de que seria excelente no Médio Oriente que Israel finalmente fizesse a paz com os parceiros da região árabes e, claro, e esses países árabes, a paz com Israel. Isso é que seria soberbo, isso é que seria lindo. Ora, enquanto estas ações provocatórias continuarem, com certeza que os vizinhos árabes, por uma questão de amor próprio, não vão ficar contentes e, portanto, vai-se perpetuar essa hostilidade. Eu acho que o próprio povo de Israel, os israelitas, gostariam de um clima de tranquilidade, de paz, e não ficaram eles próprios muito satisfeitos, enfim, com esta medida aparentemente generosa do Trump. Eles não querem ser, os israelitas não querem ser arrastados para uma nova guerra, com certeza que não, ninguém quer ter a guerra com o seu país, mas o conflito faz falta não propriamente aos israelitas, mas a quem quer servir-se deles. Pronto, quem é que se quer servir deles? Bom, são os tais interesses globalistas, não é? Que ainda não desistiram de tomar conta do mundo. Mas Israel podia perfeitamente, com o Irão, com a Síria, enfim, podiam resolver isso tudo numa grande conferência e pacificar aquela região para bem de todos. Porquê é que não pacificam?
com certeza porque alguém quer manter o conflito aberto. São os conflitos por interpostas pessoas. É o conflito, digamos, que ainda não desistiram dos americanos, eu quando digo americanos, novamente ponho entre aspas, ainda não desistiram de tomar conta do mundo. Só que hoje a situação é muito diferente. Repare, enquanto os Estados Unidos, quando começámos com estes programas, os Estados Unidos tinham metade, enfim, do poderio militar do mundo todo, portanto eles conseguiam aguentar todo mundo. Hoje já não é assim. Hoje a Rússia tem umas forças armadas, enfim, poderosíssimas, a China também, a Índia, e portanto os Estados Unidos já estão em desvantagem relativamente ao resto do mundo. Aquela esperança imperialista de tomarem conta de tudo, enfim, vai-se esbatendo. Então veja agora com a Coreia, como realmente a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se entenderam sem a intermediação dos americanos. Os americanos, por assim dizer, não agora depois veio o Trump a posteriori, enfim, fazer de conta que estava também numa cena de paz lá com o ditador da Coreia do Norte. Mas antes disso, já a Coreia do Sul, por interesse próprio, foi capaz de iniciar um caminho pacífico lá com os irmãos do Norte, e quem sabe se isto até não vai ter um fim saudável, agradável. Agora com ameaças, com violências, com hegemonias, não vamos a lado. Pronto, e olha, não sei o que mais possa dizer. Pois, eu estive a tentar perceber, aliás, já ando a tentar perceber há muito tempo, e, enfim, através de um site brasileiro, sem qualquer, se não sabia, porque tinha mais informação disponível imediata, como agora pela internet, não é? E onde estavam a explicar que desde que foi atribuído, depois da Segunda Guerra Mundial, suponho eu, o território aos judeus, no Israel, a vocação expansionista, sionista, como eles dizem, tem sido óbvia, não é? Em que já triplicaram nos territórios ocupados e, portanto, a tendência é cada vez maior para esse facto. O que tem, obviamente, que suscitar conflitos, não é? Eu compreendo que, às vezes, os métodos não são os mais recomendáveis para a nossa mentalidade ocidental, completamente adversos à violência, mas eu já disse aqui, neste programa várias vezes, que foi a violência que fez avançar o mundo, não foi a doutrina. Ou seja, que foi a conquista, a maior parte das vezes, quer os ideais, quer os territórios, quer as ideias, quer as ideologias, foram impostas pela força das armas, pelas revoluções, sempre quase elas sangrentas, todas elas sangrentas, e portanto é um bocado ingênuo pensar-se que se conseguem lutar e impor princípios e valores e ideias portanto, pela força do diálogo e da cultura e da educação, enfim, isso é perfeitamente idealista. E, portanto, o mesmo se passa, não é? Não queria lançar esse tema, porque nós já cá falámos com o problema da Catalunha, e, portanto, quando um Estado democrático, de direito, não permite em si que as pessoas se possam organizar e autonomizar, e que a soberania seja um fim em si mesmo, que se possa impor às tais liberdades individuais, mesmo coletivamente organizadas, o ciclo está fechado e tem que haver guerra. Portanto, por este andar, a Catalunha, mesmo que queira, nunca será independente, a não ser pelas forças das armas ou pela força de uma guerra civil que depois a comunidade internacional tenha que reagir e proteger em função das consequências e da evolução. Enfim, o que será dificilmente imaginável no estado em que nós estamos. Mas enfim, eu estava a falar no plano ideal. E já que estamos em Espanha, diga.
facto não é um falso problema. Quem vai enfim, a Barcelona, quem visita a Catalunha, verifica que de facto é outro povo, é outra língua. Eu até estava a pensar que aquilo tinha as duas línguas, mas realmente qualquer cartaz, qualquer letreiro, qualquer instrução estava exclusivamente em catalão. Era estar num país diferente, não era estar em Espanha. Portanto, já é um país, já é uma nação. A nação já existe. Agora não tem a independência a que aspira, mas vai tê-la, com certeza, é uma questão de tempo. É lamentável que o nosso Presidente da República, não é, o Consola Velhas, que tenha ido à Espanha, coisa que ninguém fez, fazer a apologia da Espanha una e indivisível, quer dizer, ele foi pedir, ninguém lhe encomendou o sermão, eu não sei a que propósito, porque não representa, nesse particular, que me parece que não representa a nação, a nossa, ou seja, para nós é completamente indiferente, para nós que temos uma história, a nossa genética coletiva nacional tem a ver com o facto da Espanha, de Castela imperialista, não ter poder nem força para dominar as duas, e felizmente optou pela Catalunha, não é? E portanto, senão a história teria sido diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, o nosso Presidente da República, e acho que poderei dizer isto filosoficamente, acabou por nos retirar a nossa independência a posteriori. Ou seja, quer dizer, então se ele está a defender a Espanha una e indivisível, também estaria a defender há uns séculos atrás que nós pertencêssemos a essa Espanha una e indivisível, não é? Teria sido a nossa história. Se não tivéssemos defendido a nossa nação pelas forças das armas, não é? A independência. Digo eu. Mas pronto, absolutamente achei inoportuno, e se é um problema interno de espanhol, como os tantos gostam de dizer, era para as duas partes. Não é? Se é um problema interno, é quando agrada ao governo ou quando desagrada ao governo. E, portanto, o Presidente da República não tinha nada, porque não reflete, suponho eu, estaria eu enganado, o sentimento nacional relativamente à questão da Catalunha. Que me parece que será mais ou menos indiferente, não é? Nós, da Espanha, queríamos era a gasolina, o preço. Digo eu. entre outras coisas. E Olivense. Mas já que estamos em Espanha, eu acho que este tema lhe vai agradar mais, porque eu não poderia esquivar a ele, e parece que temos só mais 5 minutos. E eu vou dar, se calhar, analisá-lo por um lado e o João por outro. Esta estaria agora também da direita espanhola, por causa do líder do Podemos, que eu penso que se chama Pablo Iglesias, lhe ter agora diagnosticado uma vivenda de luxo. Portanto, os espanhóis devem estar a viver mal, porque se uma vivenda a 6 mil euros em Espanha deve equivaler aqui a uma de 300, digo eu. Não sei qual é os custos lá por aquilo que eu li no jornal hoje, era 600 mil euros. Como se os homens de esquerda, mesmo de cabelo comprido e rabo preso, tivessem que viver numa palhota, numa tenda de campismo, para serem fiéis aos ideais de esquerda. Quer dizer, a primeira coisa que me assaltou ao espírito era saber se essa vivenda foi adquirida de uma forma legítima, ou seja, se foi herdada, se foi comprada, se foi uma contrapartida de um qualquer negócio à moda portuguesa, com qualquer interesse económico ou outro relacionado com o desempenho das funções partidárias que tem este senhor. E eu não tive tempo para ler a notícia toda. Não, eu também só lhe digo, não, o homem de esquerda não é obrigado a ter uma vida humilde, mas só lhe fica bem tê-la. Porquê? É a atitude. O indivíduo que precisa de uma moradia daquela dimensão é um sujeito que tem uma determinada atitude, quer dizer, e portanto não enquadra propriamente no perfil de uma pessoa de esquerda. Agora ele pode ter a moradia que quiser e não faltará mas então gente. Diga-me uma coisa, mas então pode ter o dinheiro e não tem da vivenda? Não, pode ter o dinheiro sem ter a vivenda. Ou é a exibição dos bens materiais que diminui os homens de esquerda? Não, é a atitude. Nós avaliamos as pessoas pelo comportamento delas, pela vida que fazem. Mas qual a atitude? Por ter uma casa de 600 mil euros? Sim, é um indivíduo que gosta da ostentação, que gosta da comodidade. Para ser, levando o argumento por absurdo, tinha que estar a arrumar carros.
Não, o senhor também E está andar no agora. Fiat 27... Não, leva para outro extremo, teria que ter uma vida discreta, mas é no interesse dele. É no interesse dele, não é no interesse das pessoas. Ele gasta o dinheiro como entender. Agora tem é que pagar depois o preço eventual. Com certeza que os apoiantes dele vão desculpá-lo. Mas com certeza que os adversários políticos são livres de Eu não sei também, denunciar não é? a Também não aparente sei contradição. se ele tinha feito, e aí a crítica poderá ser justificada, se ele tinha feito já críticas a outros políticos Pois. por essa ostentação, não é? Também não sei. Agora, o que eu acho é que esta ideia muito simpática da direita de que os homens de esquerda têm que ser miseráveis e que têm que levar uma vida, não é modesta, é Não, difícil, discreta. Eu não digo difícil, miseráveis, com discreta, cara de que é Jerónimo de diferente. Sousa, não me parece que seja muito saudável para a democracia, quer dizer. Ou então deve ser para o homem ter um cabelo comprido e um rabinho e que era suposto fumar umas ganzas e viver numa Kombi, naquelas Volkswagens dos Jeeps. Será isso? Não. Eu não entendi bem a crítica. Mas costuma-se dizer que tem que condizer a cara com a careta. E o que as pessoas vão pensar é, bom, este indivíduo, se ganha muito dinheiro, ele tem a mentalidade daqueles que diz combater. Eles Mas eu não sei combatem. se não ganha. Se ganha, a casa pode ser herdada. E pode ter sido... Então é a mesma coisa. Então a família já lhe incutiu aquela atitude supremacista que não está muito condizente com o Não, indivíduo ele não de vai, esquerda. é assim, não é obrigado a dar para ser de esquerda, pode ser de uma família com posses e não vai estar a distribuir pelos outros. Sim, mas agora nós perguntamos assim, mas por que diabo é que tem que ser o menino rico, o menino bem a defender os pobrezinhos? Hã? Porquê? Eu Porque é acho que... que, ó João, eu acho que aumenta até aumenta o poder e da convicção, porque assim, o que acusam muitas vezes, e me acusaram a mim várias vezes, é que a pessoa fala e luta porque não tem acesso aos bens, ou seja, porque é revoltado, porque é frustrado, porque é... E, portanto, a pessoa que nasce de uma família ou que tem acesso a esses bens e continua, ou melhor, e defende as ideias de esquerda de uma sociedade mais justa, de uma maior distribuição da riqueza e não sei quantos, aumenta, acho que o argumento dessas pessoas ainda tem mais peso, porque já não podem contra-argumentar que a pessoa afinal é revoltada e quer uma sociedade mais justa porque nasceu desfavorecido. O que é legítimo, não é? O que é legítimo. Agora, Mas lá está, uma certa distribuição da riqueza, pois distribuição da riqueza até chegar àquele nível, quer dizer, ninguém quer molhar os pés, quer que o nível da água suba, mas que não chegue aos pés dele, não é? Porque então também vamos dizer, opá, queres uma distribuição da riqueza, então dá o exemplo, e há filantropos, há pessoas que fazem, aliás, a mensagem de Jesus é esta, se queres ser puro, vende tudo, dá aos pobres e segue-me. É essa a grande mensagem do tal que diziam ser socialista. Cristo, simplesmente pronto, e esse era o não conceito está a que ele falar dava. do Jesus vítima de terrorismo, quer dizer, deste terrorismo moderno. Não, estou a falar do Está a falar do Jesus verdadeiro. Isso. Do verdadeiro isto é. Do Opa, desta... ele quer... Se esse líder do Podemos é tão boa pessoa que não precisando se preocupa com os pobrezinhos, ele que tem uma boa vida, ele que podia gozar a vida, mas preocupa-se com os pobrezinhos, tão boa pessoa, então deu o exemplo, e em lugar de comprar aquela bruta moradia de 600 mil, compra uma João, moradia mas de você- 60 mas o mil João está a partir e do dá o princípio- resto aos pobres. O João está- Oferece. O João está a Não tem partir do que- princípio Não. que comprou. Eu não sei se comprou. Pá, Se se comprou ou não, mas não tinha sei, podes criar. não sei com que Pronto. dinheiro, não sei se herdou. Não sei se Pronto. comprou. Se comprou, não sei Então, com que dinheiro. Ramiro, mas Enfim, ele tem essa generosidade magnífica de se preocupar com os pobres, de formar um partido, de melhorar as condições de vida de todos. Então, pega no dinheiro, compra um apartamento, compra uma pequena casa no campo Quer dizer- e oferece, não precisa de dar €1 a cada espanhol, oferece a uma o João está a confundir ideias de esquerda com caridade social, quer dizer, caridade faz quem quer. Eu posso lutar por uma sociedade mais justa, mas quero o que é meu. Não. Pois quer. Ora bem. Isso não me cria nenhum Ainda ónus por cima, de eu seja ter que repartir com os outros aquilo que é meu, mas posso querer uma sociedade mais justa.
na mesma em que a riqueza coletiva seja repartida de uma forma mais equitativa. Diga, mas uma pessoa que quer uma sociedade mais justa, em princípio é boa pessoa. E uma boa pessoa, se tem a mais, dá aos outros. Tão simples como isto. Os outros, imagina que ele tem 6 filhos e Dá a dividir pelos 6 precisa. filhos. Se tiver que dividir pelos 6 filhos, já fica Então, por menos que o vizinho. Então, Ainda tem direito. então, em lugar de mandar fazer a moradia para uso próprio, ponha o dinheirinho no banco para os filhos um dia comprarem Mas a sua quem lhe casinha. disse que fez a moradia? Hã? Quem é que Fez disse? a moradia, comprou a moradia, usufrui da moradia. Isso é Eu não sei contraditório. qual foi a origem da moradia, nem estou preocupado com isso. Sei lá, eles lá fizeram a investigação. Mas não é contraditório, repare, não é só nos de esquerda, porque se fosse um político Olha, de direita, também tivesse uma vida ostentatória, João, não é é assim. agradável. Olha, esse comprou-a, herdou, enfim. O outro casou há pouco tempo, já nasceu com isso tudo. E tem direito a viver à custa do povo, estou a falar do Príncipe William, até morrer. Pois, Mesmo que... Não é? Portanto, pois com certeza. É a diversidade de situações da vida. Até lhe posso dizer o outro que a gente não sabe quem é, o devedor desconhecido, porque antigamente havia o soldado desconhecido. Agora, com a Cabeça Geral de Depósitos, apareceu o devedor desconhecido. Esse tipo que se locutou com milhões foi um roubo, porque quem concede só na Caixa. sem garantias e quem os pede, há ali um conluio criminoso e, portanto, o criminoso que está a dever o dinheiro à Caixa, esse também, olha, é o ilustre desconhecido, o ladrão desconhecido, o gatuno desconhecido. Agora também já interessa pouco saber que eles já são tantos que quase basta apontar para se acertar, não é? Mas acho que isto devia ser tudo divulgado e a gente ter acesso. Acho que enfim, quem deve e não paga, e somos nós a pagar, é como aos subsídios, não é? Eu também entendia e entendo que os subsídios devem ser publicitados. Qualquer cidadão, acho que é uma ideia de direita, provavelmente de esquerda, mas será mal interpretado. Mas eu acho que qualquer cidadão tem direito de saber para quem os seus impostos, qual é o destino. Ou seja, as pessoas que recorrem aos benefícios públicos, aos subsídios, têm o ónus de viver com esse facto. Não o pode esconder, não pode beneficiar das dádivas do Estado e fingir que não recebeu. E passar pelo seu concidadão, assobiar para o lado e o cidadão não saber, nem ter o direito a saber que o seu vizinho, que o seu amigo, está a viver com subsídios do Estado como se nada fosse. Acho que realmente era uma forma de as pessoas se envergonharem, como no nosso tempo, não é? Em que as pessoas tinham vergonha de dizer que tinham subsídios ou que queriam subsídios. Havia um certo orgulho social e coletivo de não viver à custa de ninguém. Hoje é o contrário, não é? As pessoas tinham até vergonha de contrair empréstimos. Pedir. E hoje contrair empréstimos até é a coisa mais... mais comum do mundo. Toda a gente contrai empréstimos, toda a gente compra a casa, o carro a crédito e acha-se natural. E antigamente as pessoas com certeza que recorriam a empréstimos e às vezes com a única garantia de um cumprimento normal, mas também havia pessoas lesadas. Antigamente, quando eu falo em décadas anteriores, as pessoas, pediam dinheiro emprestado e às vezes, para qualquer coisa muito legítima, e o dinheiro era emprestado e depois, olha, não havia papéis e houve muita gente que emprestou dinheiro a torto e a direito e ficou sem ele. É verdade. É assim a vida. As coisas não são assim tão diferentes hoje como eram em décadas anteriores. Julgo eu. Muito bem. Vamos ter que terminar. Exato. O Ferreira já está a dormir aí, não? Não, porque a vossa conversa interessa sempre muito e aliás, temos que agradecer aos muitos que acompanharam a emissão e pronto, que já confizemos isso desde o princípio. Também há aqui uma situação, e ainda não colocámos esta mensagem do João Paulo Gascoigne, que diz: até dá para rir, Esposende está bem, e o Dr. Ramiro tem razão.
é a opinião do João Paulo Gascoigne. E a Mónica Cardoso, a questão não é vivenda, mas sim que toda a sua campanha foi feita sobre a base de repartição de riquezas. Portanto, a opinião também da Mónica Cardoso. E com estas mensagens terminamos por hoje o Conversa Afiada. Agradecendo mais uma vez a todos aqueles que nos acompanharam, e não foi através só do Facebook, também em www.tvexposendo.com, bem como na Mel em 680, 650 e na SAP em Exposendo Serviço TV. Eu só tenho a agradecer aos dois, uma boa noite, até 2 a 15 dias, agora as boas noites e o fecho é com vocês. Boa noite, João, e boa noite a todos. Então, muito boa noite, Ramiro. Boa noite, Ferreira, e obrigado pela oportunidade. E há que fugir do Jubileu. Você que está aí perto. É verdade, sim senhor.